Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Nós damos palestras sobre EBD, sobre missões, dons do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, missões, já fui missionário, missão no lar, também já fui líder em vários grupos, onde tínhamos mais de 50 grupos, e também fazemos sobre escatologia, e também fazemos EBO e reuniões, para supervisores, superintendentes, para professores de escola bíblica dominical. Então, se você estiver interessado, entre em contato conosco, estaremos aí. Meu telefone ainda é o mesmo, do Maranhão, DDD 99, telefone 991520454. Telefone da minha esposa, 19, DDD de Americana, e o telefone 98448-2187. Se você deseja nos ajudar, entre em contato conosco ou envie qualquer quantia para uma dessas contas. Aí tem a Caixa Econômica, aqui o Bradesco, de Imperatriz, Maranhão, e aqui, Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Eu estou desempregado já há 5 anos e meio, preciso da sua ajuda. Qualquer quantia, envie para nos ajudar. Mesmo que seja R$5, R$10, não tem problema. Nós estamos iniciando hoje o primeiro trimestre de 2022. E vamos estudar um assunto maravilhoso, Vamos estudar a Palavra de Deus, a Bíblia. Então nós vamos aí iniciar vendo aí quais as lições que nós vamos estudar durante este trimestre. Então, neste primeiro trimestre de 2022, estaremos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Douglas Batista, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Missão, no Distrito Federal, Brasília. Nós estaremos estudando as seguintes lições neste trimestre. A lição número 1, a autoridade da Bíblia. Lição número 2, a inspiração divina da Bíblia. Lição número 3, a inerrância da Bíblia. Lição número 4, a estrutura da Bíblia. Lição número 5, como ler as Escrituras. Lição número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Lição número 7, a Bíblia transforma as pessoas. Lição número 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Lição número 9, as histórias e as poesias falam ao coração. Lição número 10, as profecias despertam e trazem esperança. Lição número 11, Lucas e até Atos, o modelo pentecostal para hoje. Lição número 12, as epístolas instruem e formam os cristãos. Lição número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então você viu aí quantas lições maravilhosas estaremos estudando durante esse primeiro trimestre de 2022. Então, divulgue isso, passe para outras pessoas que nós vamos estudar sobre a Bíblia. É muito importante isso. É o estudo básico para qualquer pessoa que deseja ser um cristão verdadeiro. A primeira coisa é estudar a Palavra de Deus. Qual a diferença, a grande diferença dos cristãos de hoje para com os cristãos que viviam num avivamento no passado? É exatamente isso, a leitura bíblica. Antes, qualquer pessoa que aceitava Jesus como Senhor e Salvador, ele passava horas estudando, lendo a Palavra de Deus. Ele queria ler a Bíblia toda. Não tinha aí, o celular, a internet, as redes sociais, para a pessoa ficar o dia inteiro ocupado com essas coisas. Não se ficava o dia inteiro ouvindo música. Então as pessoas se dedicavam muito a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Então eram pessoas mais fortes espiritualmente, mantinham a sua alma sempre alimentada pela Palavra de Deus. E nós precisamos voltar às origens do cristianismo, estudando, mas estudando mesmo a Palavra de Deus. E é necessário que todos façam um plano de leitura bíblica. Leia a Bíblia, todo ano leia a Bíblia uma vez. Nós recomendamos sempre 4 comprimidos ao dia. Que comprimido?
um capítulo da Bíblia. Todo dia você lê um pela manhã, um na hora do almoço, um na hora da janta e um na hora de dormir. Pronto, desse jeito você vai ler a Bíblia todo em um ano. É importantíssimo isso. Vamos à leitura bíblica. Vamos nos dedicar a conhecer melhor. Como é que Deus se revela a nós? Como é que nós vamos conhecer realmente a Jesus? Lendo e estudando a palavra de Deus. Aí nós vamos, através do mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores a escreverem a Bíblia, esse mesmo Espírito Santo vai revelar a nós aquilo que ele colocou esses homens para escrever. Então ele revela a nós, a partir do momento que nós lemos. Ele faz nos lembrar daquilo que lemos. Então temos que ler a palavra de Deus. E ler a Bíblia toda. O Espírito Santo pega alguma coisa do Antigo Testamento, liga com o Novo Testamento, e nós compreendemos claramente a palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando então a lição número 1, que tem como título A Autoridade da Bíblia. No tópico 1 nós vamos ver a origem da Bíblia e a revelação divina. Aí nós vamos ver no subtópico 1 a origem da Bíblia. No subtópico 2, revelação geral. Aí dentro da revelação geral nós vamos ver na história, no universo, no ser humano criado à imagem e semelhança divina. Gênesis 1, 26 e 27. No subtópico 3 nós vamos ver revelação especial. No tópico 2 nós vamos ver evidências da autenticidade da Bíblia. No subtópico 1 nós vamos ver evidências internas. Então dentro das evidências internas nós vamos ver unidade e consistência. Vamos ver também a ação do Espírito Santo. E vamos ver também profecias de eventos futuros. No subtópico 2 nós vamos ver então evidências externas. No tópico 3 nós vamos ver a mensagem da Bíblia. Subtópico 1, a supremacia da Bíblia. Subtópico 2, o poder da palavra de Deus. Subtópico 3, o propósito da Bíblia. Então veja aí quantos assuntos, que nós temos para estudar. É claro, é evidente que não dá tempo. Durante uma aula nós conseguimos falar muita coisa a respeito de cada um desses tópicos e subtópicos. Então nós devemos fazer o quê? Um resumo disso e procurarmos aí dentro de 40 minutos colocarmos aí as principais ideias dentro desses assuntos. Em nossos escritos, que você pode pegar gratuitamente, nós temos também os slides que nós usamos aqui nos vídeos, que você pega gratuitamente no nosso blog, ou então no slide cheio, ou então na nossa página. Então você pode pegar esses estudos escritos, você vai ver sempre lá tem um resumo da lição. E também nós estamos disponibilizando um questionário, geralmente de 18, 20 perguntas da lição, que você responde de acordo com o que está na lição escrita. Então, isso tudo para ajudar você. Além dos comentários, nós colocamos um resumo com nossos comentários e colocamos outros comentários de livros, de outros autores, e tudo você vai ver. Então tem muito material. Essa lição 1, por exemplo, eu coloquei pelo menos aí 3 estudos dentro da teologia sistemática falando a respeito das Escrituras. Então tem muito material. Se você ler isso e assistir esse vídeo, você poderá dar aula tranquilamente, ou você que não está indo à escola bíblica dominical porque tem algum impedimento, então você poderá estudar a lição e entender claramente muita coisa mesmo a respeito da lição. É claro que nem tudo, 100% nós não conseguimos, mas podemos aprender bastante coisa dentro do tema que está sendo apresentado a nós neste trimestre. Vamos então ao texto áureo da lição, que está em Salmos 119, 1, que diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, felizes, bem-aventurados, alegres, aqueles que têm um destino glorioso de estar para sempre com o Senhor, são aqueles, então, que guardam os seus caminhos. Ou seja, tudo que ele faz, tudo que ele diz, tudo que ele pensa, ele vai seguindo ali de acordo com a palavra de Deus, vivendo em submissão à palavra de Deus, orientado pela palavra de Deus. Então, em todas as coisas, busca a solução na palavra de Deus. Qualquer assunto que você achar que é difícil, você procura o que Jesus falou sobre isto.
Então você vai procurar e você vai ver aquilo que Jesus falou, isso é o correto, isso é o que eu tenho que seguir. Isso é andar na lei do Senhor. Aqui então é andar segundo a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, praticando o que a palavra de Deus nos diz para praticar. A verdade prática, diz a Bíblia Sagrada, é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Então nossa vida de fé é a vida que nós vivemos sempre acreditando, primeiro, em nossa salvação através do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Segundo, esperando a volta de Jesus para nos buscar, para estarmos para sempre com o Senhor. Então, a vida de fé, ela vai ser sempre guiada pela palavra de Deus, que vai nos ensinar como nos manter o quê? Santos no espírito, na alma e no corpo, esperando a vinda do Senhor para nos buscar. Enquanto isso, nós estamos trabalhando, fazendo a obra de Deus e lutando sempre contra o pecado. O maior inimigo nosso não está lá fora, é em nós mesmos. Nós vamos lutar contra nós, para que nós não pequemos, para que nós sejamos santos. E existe o inimigo lá de fora, que é Satanás, com todos os seus demônios. Ele vem com a tentação, né? Da mesma maneira que tentou Eva no jardim do Éden, ele vem então com a concupiscência dos olhos, né? Os desejos dos olhos, ele vem com a concupiscência da carne, do corpo, o desejo de experimentar o pecado, e a soberba da vida, que é aquele desejo de ser grande a qualquer custo. Então sempre ele vem com essas três tentações, e nós temos que vencê-las. Só podemos vencê-las se nós estivermos sendo alimentados pela palavra de Deus e cheios do Espírito Santo. E a prática, aqui fala da prática. Então, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos praticar isso que está escrito na palavra de Deus. Essa prática é que vai nos manter sempre fazendo a obra de Deus e sempre nos santificando para que cada dia mais podemos fazer a obra de Deus de maneira correta, sendo exemplo para todos. Então tem muita gente que tem uma fé em uma vida cristã apenas teórica, mas não tem a prática. Mas a vida cristã, ela é prática. Você vai praticar aquilo que aprende na palavra de Deus. Imitando quem? Imitando Jesus. Então Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso exemplo. Sempre estaremos, então, imitando Jesus em tudo. A leitura bíblica em classe está em Salmos 119, de 1 a 8, que diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então, Salmos 119 é considerado, então, o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos. O seu autor é desconhecido. Se imagina que foi Davi, mas alguns acreditam que foi Esdras ou Neemias, e até quem acredita que seja Daniel. Nós não sabemos. E a maior lição do Salmo 119 é transmitir a nós que todos os versículos aqui contidos nos conduzem ao caráter de Deus. Então, é aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos e estivéssemos aí sujeitos a tudo isso. Então é muito importante estudar o Salmos 119. E aqui nós pegamos apenas 8 versículos, né, da lição de hoje. Então o Salmo 119 reflete o caráter de Deus para nós. A introdução da lição diz: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia,
a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. O fundamento, então, da autoridade da Bíblia é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e não é Deus tentando provar que ele existe. É um Deus que existe, falando a nós através da sua palavra escrita. Então, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Tanto faz aberta como fechada. Ela é a palavra de Deus. Se você abrir, Deus estará falando com você através da sua palavra. Se você deixar fechada, Deus não falará com você através da palavra escrita. É simples. A autoridade da Bíblia sobre nós depende de nós. Se nós lermos a Bíblia e nos submetermos ao que a Bíblia diz, nós estamos nos submetendo a Deus. Agora, se você lê a Bíblia e acha assim, isso é para aquele contexto daquela época, isso serve para aquela época. Como fez agora um pastor aí, né? Diz que temos que atualizar, contextualizar a Bíblia. Não existe isso. A palavra de Deus não muda, ela não vai mudar nunca. Jesus disse, olha, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Veja bem, a palavra de Deus não muda, não passa, não se atualiza a palavra de Deus. Ela é atual, ela é mais atual do que o que vai acontecer amanhã. Ela é eterna. Não tem jeito de contextualizar, não tem jeito de mudar, tirar algumas palavras que ofendem os pecadores, né? Igual o pessoal está fazendo aí, Bíblia, né? Pessoas que se comportam aí de maneira abominável diante de Deus, aí vão lá, trocam as palavras, tiram um pedaço, colocam outro, como outras seitas que tem por aí também, que trocam as palavras, trocam sentido, mudam alguma coisa, né? Aí você vai ver, por exemplo, tem Bíblia que vai dizer que em João está escrito que Jesus é um Deus. Olha só. Como se houvesse vários deuses. Aí você vai ver aí, por exemplo, um livro, né? De um povo aí muito ruim, bravo, gostam de matar as pessoas, degolar as pessoas. O livro deles ensina a degolar cristãos, ensina a crucificar cristãos. Esse povo também tem a Bíblia deles, que eles torceram, pegaram a Bíblia legítima e torceram as bênçãos que eram para Isaac, eles mudaram como se fosse para Ismael. E assim você vai vendo. As pessoas não leem a palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo bem claro que se alguém acrescentar alguma coisa, se alguém retirar alguma coisa, então as pragas que estão escritas aí, as maldições, os juízos virão sobre essas pessoas que estão mudando a palavra de Deus. Então a Bíblia é aí a autoridade máxima, infalível, e a igreja não tem outra fonte, não pode procurar outra fonte. Veja, por exemplo, tem aquela igreja das imagens, né, que vocês sabem, que adotam mais aí a mulher como intercessora do que Jesus. Então, esta aí vive de dogmas, de pessoas, de homens que escrevem, e eles vão seguindo essas coisas. Mas nós não, nós temos a Bíblia como infalível palavra de Deus, e nós temos como meta a alcançar é o que está escrito na Bíblia, vivemos segundo o que está escrito na Bíblia. Ela é inerrante, ela é infalível palavra de Deus. Então, no tópico 1, nós temos aí a origem da Bíblia e a revelação divina. Subtópico 1, a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. 2 de Pedro 1, 20 e 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto, 2 Timóteo 3,16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. 1 Coríntios 2, 13 e 14, Apocalipse 1, 1. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus faz de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita
dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Então agora começa o credo assim. Cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Então agora, a primeira coisa do credo aí é exatamente que nós cremos na palavra de Deus. Veja bem, para sermos salvos, o que aconteceu? Ouvimos a pregação do Evangelho, cremos na pregação, então fomos salvos. Então, primeiro, se ouve a palavra de Deus, é essencial ouvir a palavra de Deus. É essencial a pregação. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pregação que pregação? Do Evangelho, escrita na palavra de Deus. Então é importante, começa tudo com a palavra de Deus. Aí, 2 Timóteo 3, 14 em diante, diz, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Escritura, a Bíblia, é que faz o homem sábio. Sábio para quê? Para a salvação. Ele ouve a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, e ele demonstra ser sábio quando? Quando ele se submete a essa palavra, quando ele crê nessa palavra. Aí então ele recebe o Espírito Santo. É o que está escrito aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Estamos em Cristo depois que ouvimos a palavra da verdade, a pregação da nossa salvação. Tendo crido nisto, então nós recebemos o Espírito Santo, estamos salvos. Porque nós ouvimos a pregação da palavra de Deus e cremos, né? Tivemos fé nisso, acreditamos nisso. Então, fomos salvos. E aí também diz que toda a palavra de Deus que está escrita na Bíblia foi divinamente inspirada, ou seja, foi inspirada pelo Espírito Santo. Os homens não escreveram o que eles quiseram escrever, mas eles foram guiados pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo. Veja que o próprio Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Então, quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, o que acontece? Ele vai nos guiar, vai nos conduzir. Então, é isso que aconteceu com todos os escritores, cerca de 40 escritores que escreveram a palavra de Deus em 1600 anos aí. Olha só, o que aconteceu? Eles foram escrever aquilo que o Espírito Santo colocou nas suas mentes, né? Foi guiando o que eles iam escrevendo. E cada um escreveu da maneira que ele tinha como cultura. Então, um boiadeiro, o outro era soldado, né? O outro era médico. Cada um escreveu dentro da sua cultura. Cada um escreveu dentro da sua facilidade ou dificuldade de escrever. Mas escreveu aquilo que o Espírito Santo nos guiou para escrever. Então, como a Bíblia vem de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo, então a autoridade da Bíblia é a autoridade de Deus. Então nós temos que sempre ler a Bíblia e olhando para ela assim como o prumo, como o que é correto, o que Deus quer que está escrito ali. Então nós vamos lendo e vamos nos submetendo, e aí então nós temos uma vida cristã sadia. Nós podemos estar certos de quando Jesus chegar para nos buscar, nós iremos estar com Ele para sempre. Olha, é quase impossível uma pessoa se manter íntegro, cheio do Espírito Santo, se não está ouvindo a palavra de Deus. Vamos ao subtópico 2, revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Vamos ver letra A da história. Deus se revela pela sua soberania, ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora de sua vontade. Como está escrito em Daniel 2:21, 4:25, Romanos 11:22. Letra B, no universo.
Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Salmos 19, 1 a 4, Atos 14, 15 a 17, Romanos 1, 18 a 21. Na letra C, nós temos no ser humano criado a imagem e semelhança divina. Gênesis 1, 26 e 27. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus, como está em Romanos 2, 11 a 15, Efésios 4, 24, Colossenses 3, 10. Então aí, história, universo e natureza. Isto tudo aí revela Deus para nós. Então, na história, nós vamos ver que Deus estava no controle. Olha, Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Ciro, olha, pessoas ímpias, governantes ímpios. E Deus controlou quem ia governar, o que ia fazer, como deveria fazer. Deus controlou tudo isso. Então, Ele está no controle da história. Ninguém pode dizer assim, eu vou fazer isso e Deus não quer que se faça, Deus não vai deixar eu fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. Não existe isso. Tudo é feito debaixo da permissão de Deus. Então Deus é soberano. O que Ele deseja, isso tem que acontecer. Então Ele vai fazer. Inclusive Satanás. Tudo que ele faz tem a permissão de Deus até onde ele pode ir. Veja lá no caso de Jó. Quem colocou a doença em Jó? Satanás. Mas Deus disse, poupe a sua vida. Vai até onde Deus permite. Então tudo que Satanás fez foi debaixo da permissão de Deus. Não é Deus que colocou a doença em Jó. Foi Satanás. Mas Deus permitiu. Para quê? Para mostrar a integridade de Jó. E aproveitar esta oportunidade para se manifestar a Jó. Ele diz, eu não conhecia Deus, mas agora ele conhece Deus. Veja só. Então, antes, ele não tinha um intercessor. Ele dizia, se eu tivesse alguém que colocasse a mão no meu ombro e no ombro de Deus para interceder por mim. Ele não tinha, mas agora, no final da sua vida, ele sabia que tinha. Então, houve uma transformação espiritual de Jó tremenda. Ele passou a conhecer o Deus que ele servia antes, sem conhecer. Então Deus remove governantes, coloca governantes. Né? Veja lá o caso de Saul e Davi, por exemplo. Né? Então Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. Agora, nós vemos aí na letra B a revelação de Deus através do universo. Então, olha só. Sol, lua, estrelas, né, as galáxias, tudo isso é controlado por Deus. Toda a natureza é controlada por Deus. Tem gente tão preocupada, floresta, não sei o quê. Quem controla tudo é Deus. Enquanto tiver ser humano na terra, haverá sol, lua, haverá chuva, haverá calor, haverá frio. Deus está no controle de todas essas coisas. E na letra C nós vemos, então, um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Deus se revela também. Além de se revelar através da história, além de se revelar através do universo, Deus também se revela através do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Veja que o primeiro homem, quando pecou, Deus disse, então, agora ele sabe a diferença entre o bem e o mal. Então o homem sabe quando está fazendo mal? Sabe. Ele sabe quando está fazendo bem? Sabe. Um homem que não é nascido de novo, faz bem? Faz. Muitas vezes faz. Você vai ver, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, vamos ver lá o Cornélio, na Bíblia, que não eram crentes, mas faziam coisas boas. E aí vamos ver várias pessoas. Hoje temos milhares de pessoas que ajudam os outros. Pessoas boas. E nem salvos são, nem crentes são. Então o homem sabe a diferença entre bem e mal. Muita gente faz mais bem do que mal, mas também tem muita gente que faz mais mal do que bem. Então o homem sabe essa diferença. E ele pode escolher, ele tem o livre-arbítrio para escolher o que fazer. Quero fazer o bem ou quero fazer o mal? Agora eu vou fazer bem, agora eu vou fazer o mal. Então veja só. O ser humano é uma revelação de Deus. Assim como Deus, olha, é triuno,
né? Deus é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem, olha aí, é uma tricotomia. Tem aí o espírito, alma e corpo. Veja só que coisa interessante. Então, se nós estudarmos o ser humano, nós vamos ver que ele vem de Deus. Não existe como criar um ser tão perfeito como o ser humano. E o próprio ser humano, então, mostra, revela para nós que Deus existe. O ser humano, quando ele faz coisas boas, ele está mostrando o caráter de Deus que está impresso nele. Quando ele faz coisas más, ruins, ele está mostrando o caráter de Satanás impresso nele. Aí também nós vemos Deus presente quando esse ser humano ele dá testemunho de que está com Deus, que vive para Deus, que faz as obras de Deus. Subtópico 3, revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, Romanos 1, 18 a 21, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores, Colossenses 1, 9 a 14. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade, Romanos 10, 11 a 17 e Hebreus 1, de 1 a 3. Reconhecemos a revelação especial tanto no verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas, João 1, 5, 39. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Então vejo que na revelação geral, a própria natureza mostra que Deus existe, e o homem tem aí o privilégio, né, de escolher seguir a Deus ou não. Ele tem o livre-arbítrio para escolher, quer o Deus ou não. Deus se revela ao ser humano. Agora, na revelação especial de Deus, Deus se revela como Salvador. Olha, ele vem oferecer o perdão, a misericórdia, o amor, a salvação. Então ele dá a lei que revela o pecado, revela a condenação, revela o juízo de Deus sobre esse pecado. Mas Deus vem então com a revelação especial, revelando o quê? Seu Filho Jesus Cristo, levando sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morrendo na cruz em nosso lugar, para que, ao crermos nisso, sejamos salvos, perdoados, libertos. Então nós vemos essa revelação especial de Deus, tanto através de Jesus Cristo. Jesus disse para Tomé, eu estou há tanto tempo convosco, como vocês dizem aí, me mostra Deus? Como? Eu sou a revelação de Deus. Então Jesus revelava a pessoa de Deus, o amor de Deus. Veja só. E as Escrituras falam para nós dos feitos, né, de Deus. Olha, quantos milagres estão registrados na Bíblia. Quantos sinais, prodígios e maravilhas. Pedro, no dia de Pentecostes, disse esse Jesus que foi confirmado, autenticado por Deus como Filho de Deus entre vós, com sinais, prodígios e maravilhas. Todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas comprovavam que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador. Quando João Batista mandou perguntar para ele, é tu o Messias ou vamos esperar outro? Ele não respondeu nada. Ele só começou a curar cego, fazer o cego ver, surdo ouvir, aleijado andar. E aí disse para aqueles que João Batista enviou, disse, vai lá, diga para João. Aí os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, aleijados estão andando. Diga para ele o que vocês estão vendo aqui. João deveria então entender o quê? Está escrito, né, na palavra de Deus, que ele viria pôr em liberdade os cativos e oprimidos, vinha anunciar o ano aceitável do Senhor. Então João Batista saberia, este é o Cristo realmente. Então você vai perceber que o cristão tem o nome de Cristo. Ele representa Jesus Cristo. Então ele deve imitar Jesus em tudo. Jesus fazia o quê? Ensinava, pregava e curava a todos os doentes e enfermos. Então nós temos que seguir, imitar Jesus como filhos de Deus que nós somos. E isso também revela Deus às pessoas. Então, vamos ver aí na palavra escrita a revelação também desse Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, que nos ama a ponto de enviar seu próprio Filho para dar a vida por nós. Glória a Deus.
Lembrando a você que primeiro nós fazemos os vídeos em 3 partes, cerca de 20 minutos cada um, e depois juntamos as 3 partes, fazemos um vídeo só, aí quinta-feira à noite mais ou menos está pronto, né? Também temos o questionário da lição, temos a lição escrita lá no nosso blog, no nosso site também, e as figuras ilustrativas aqui, esses slides também disponibilizamos no blog e também no SlideShare. Tudo isso gratuitamente. Estamos aqui para servir a você. Vamos então ao tópico 2 da lição. Evidências da autenticidade da Bíblia. Subtópico 1. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma, segundo Timóteo 3,16. Dentre as evidências internas, destacam-se, vamos ver primeiro aí a letra A, unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Salmos 18, 30, 33, 4. Letra B, ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4:12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Lucas 24, 31, 32. Na letra C, nós temos profecias de eventos futuros. A exatidão do cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, Isaías 7,14, Mateus 1,23, sua morte na cruz, Salmos 22,16, João 19,36, o local da sua sepultura, Isaías 53,9, Mateus 27, 57 a 60, e sua ressurreição, Salmos 16:10, Mateus 28:6. Então veja, a palavra de Deus, ela mesma se autentica ela mesma. Deus não mandou escrever a Bíblia para provar que ele existe. É um Deus que existe e que mandou escrever a Bíblia para se revelar a nós através da palavra escrita. E nós vamos ver aí as evidências, então, dentro da Bíblia, para falar sobre nós, sobre a autenticidade da Bíblia. A Bíblia é autêntica. Então vamos ver por que ela é autêntica. Então, primeiro, por causa da sua unidade e consistência. Olha aí, durante 1600 anos foi o período que ela foi escrita. Veja só, 1600 anos. 40 autores aproximadamente escreveram durante esses 1600 anos. Então foram usados aí 40 pessoas. E olha, se nós olharmos os textos e contextos, nós vamos ver que tudo está entrelaçado, tudo combina uma coisa com a outra. Colocaram já a Bíblia no computador para analisar e ficaram estupefatos, ficaram admirados. Como é que pode ser tão bem feita assim, tão perfeita assim? Porque é coisa de Deus. Então a própria Bíblia, ela já revela Deus para nós e revela a sua autenticidade. Muita gente luta contra aí, dizendo que a Bíblia não é autêntica, não sei o quê, em erros, não sei o quê. Não. Existem alguns erros de copistas. A pessoa foi copiar, errou uma palavra, colocou a palavra no lugar errado. Mas a Bíblia em si não contém nenhum tipo de erro. E se você olhar no contexto geral, você vai ver que tudo está segundo a vontade de Deus, tudo programado para apresentar para nós Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor. Aí os idiomas que a Bíblia foi escrita, então nós temos aí o aramaico, o hebraico e o grego. Então, Antigo Testamento, aramaico e hebraico. Novo Testamento, grego, koiné. Veja que esses escritores tiveram aí várias profissões diferentes, né? Tinha aí boiadeiro, tinha rei, tinha agricultor, né? E
profetas e várias pessoas, então, que escreveram, que tinham condições sociais diferentes, tinham profissões diferentes, mas tudo combina direitinho, tudo se entrelaça, se encaixa perfeitamente, tudo que foi escrito. Então o conteúdo bíblico é consistente e harmonioso. Não existe aí contradição. Um autor não escreve uma coisa que o outro autor vai e desmancha e fala que está tudo errado. Não. Tudo se harmoniza. Não tem contradição. E nós vamos ver então agora também sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre em ação, tanto na escritura da Bíblia, inspirando os escritores, quanto revelando isso que foi escrito a nós. Quem é que pode revelar o que foi escrito? O Espírito Santo, ele que inspirou os autores. Então, muitas vezes, você pode consultar o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, Jesus disse que o Senhor me faria lembrar de tudo quanto ele disse, que o Senhor me ensinaria a palavra de Deus. O que quer dizer isso aqui? Então, você vai lendo a Bíblia e vai fazendo perguntas ao Espírito Santo. E ele vai juntando coisas que estão no Antigo Testamento com as que estão no Novo Testamento, e você, de repente, entende claramente o texto. Ele revela para nós a palavra de Deus. E tanto revela a palavra, quanto revela também a presença de Deus entre nós e conosco. Ele faz também acontecer o que? A glória de Deus em nosso meio. Então o Espírito Santo está conosco, mora em nós, é nosso companheiro íntimo, sabe a respeito de nós mais do que nós mesmos. E ele está sempre nos ajudando. O Espírito Santo é o Consolador, ou seja, o ajudador. Ajuda a entender a Bíblia, ajuda a fazer a obra de Deus, nos dá poder, capacita com dons do Espírito Santo. Ele nos ajuda com o fruto do Espírito Santo e as suas 9 virtudes, assim como nos ajuda concedendo dons do Espírito Santo, os 9 dons. Então, tudo ele contribui, ele nos auxilia, ele nos ajuda, além de nos guiar para Jesus Cristo. E quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, e nós acreditamos nisso, o Espírito Santo vem imediatamente morar em nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e vem fazer de nós morada, nos coloca no corpo de Cristo, né? E depois ainda nos enche. Então tudo isso é uma obra maravilhosa do Espírito Santo em nossa vida. Depois nós temos as profecias e os eventos futuros. Veja bem, Deus sabe tudo o que acontece. Para ele não existe passado, presente e futuro. Tudo é presente. Então ele enxerga o futuro. Então olha só. Então ele vem o quê? Com revelações a respeito do futuro, que é aí a escatologia, né? Que está tanto alguns livros do Antigo Testamento, como Daniel, Isaías, Ezequiel, né? Como também no Novo Testamento, aí Paulo escreveu alguma coisa, Pedro escreveu alguma coisa, e quem escreveu mais foi João, em Apocalipse. Veja que tudo isso são revelações futurísticas. Então nós vamos ver Isaías 7, por exemplo, que diz, dizendo que uma virgem concebeu, olha lá. Isto está falando do futuro, 700 anos depois que iria acontecer. No Salmo 22 nós vamos ver o que é a morte de Jesus na cruz. Em Isaías 53 nós vamos ver a sepultura de Jesus, vamos ver a obra que Jesus fez, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, tudo isso está escrito em Isaías 53. Daria as características de Jesus, até a aparência de Jesus. Salmos 16 fala sobre a ressurreição de Jesus. Então, tem vários versículos. Nós vamos colocar e disponibilizar para você lá no nosso site. Tem ali uma tabela, né, de profecias e seus cumprimentos. Então, Deus fala antes de acontecer para nós. Ele já olhou no futuro, já viu acontecendo, já revela antes. No subtópico 2 nós vamos ver evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto os registros da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Veja aí Marcos 13, 31, que diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
Então essas evidências externas, o que é? É pegar o que já está escrito na Bíblia e comprovar com os fatos que vão acontecendo, que já estavam registrados na Bíblia. Então, por exemplo, circuncidar aí a criança ao 8º dia. Por que 8º dia? Se descobriu, aí, cerca de 100, 200 anos, que somente ao 8º dia que há a cicatrização. Então já está escrito na Bíblia isso. Então nós vamos ver quantas descobertas arqueológicas foram feitas aí comprovando o que está escrito na Bíblia. Então muitas, né, vão achando cidades, túmulos, escrituras, vão achando um punhado de coisa aí. Tudo comprovando o que já está escrito na Bíblia. Então, isso são as evidências externas. Também existem o quê? Os escritos de historiadores, né? Os escritos também daqueles cronistas. Tudo isso comprovando o que está escrito na Bíblia. E apesar, então, dos incrédulos, né, daqueles ateus, principalmente, querer combater a Bíblia, dizendo que há erros, não sei o quê, veja só, eles querem dizer que um livro que foi achado, coisas escritas aí cerca de 20 e poucos anos, né, depois de Cristo, muitas coisas escritas nessa época, e achadas, encontradas aí, comprovando o que está escrito na Bíblia. E eles preferem acreditar em livros como, por exemplo, os escritos lá de filósofos, né, Platão e tal, com mais de 1000 anos é que se achou esses escritos, e eles preferem acreditar que esses é que são corretos. A Bíblia não. Na verdade, isso é uma questão o quê? Espiritual. Estão cegos para as coisas de Deus. No tópico 3, nós temos a mensagem da Bíblia. Subtópico 1, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola escritura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso conhecimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras, que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma, como está escrito em Apocalipse 22, 18 e 19. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Então, supremacia quer dizer que autoridade total é a Bíblia. Quem autoriza, quem autentica é o próprio Deus. Tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos, para vivermos uma vida cristã sadia, na fé, no conhecimento de Deus, tudo isso que nós precisamos está escrito na Bíblia. Não precisa escrever mais nada e nós podemos viver uma vida completamente cristã, uma vida de salvo. Então não precisamos de outros escritos. Podemos ler escritos? Podemos. Podemos ler livros? Podemos. É bom? É. Agora, sempre de acordo com a palavra de Deus. Se esse livro, se qualquer outro escrito, qualquer documento não tiver autenticação da Bíblia, não concordar com a Bíblia, então joguemos fora isso, porque não serve para nós. Então, a Bíblia é o prumo, é o correto. É claro que as pessoas hoje, tem pessoas que têm encontro com o Senhor, falam com Jesus, recebem mensagens de Deus, escrevem coisas que foram reveladas por Deus. Muito bom. Só que para nós basta a Bíblia. Isso é bom? É. Mas o principal, aí o fundamento é sempre a Bíblia. Então nós temos que sempre, podemos ouvir as pessoas, ler um livro, então nós corremos para a Bíblia. Vamos ver se combina com a Bíblia, está certinho aqui. Está de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus? Então sempre, aí a matriz sempre é a Bíblia. Não se pode de maneira nenhuma acrescentar algo à Bíblia ou retirar algo da Bíblia ou torcer o que está escrito na Bíblia. Porque isso pode levar ao juízo de Deus sobre quem fizer isso. Pode levar à maldição. E é muito perigoso. Tem muita gente aí correndo grande risco por causa disso.
Subtópico 2, o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha, Jeremias 23, 29. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus, Isaías 55, 11, Jeremias 5, 14. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino, como está em 2 Coríntios 10, 4, 5. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração, como está em Hebreus 4, 12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras, Mateus 4, 4, 7 e 10. Então a palavra de Deus ela é como um fogo, né? Como um martelo. Então ela pode quebrar qualquer tipo de pedra, ela pode penetrar qualquer coisa, ela pode purificar qualquer coisa. Então aqui o fogo como símbolo aqui de purificação. Embora o fogo também muitas vezes significa o quê? A presença de Deus, como desceu o fogo no tabernáculo, no templo, em Jerusalém, né? No dia do Pentecostes. Então, aqui não, aqui está falando do fogo que purifica, que vem como juízo, que vem limpando. Então a palavra de Deus é importante, ela vai nos limpando dia a dia. Cada dia que nós lemos, é como se fosse aquela pia, né, onde o sacerdote lavava as mãos para entrar no lugar santo. Então a palavra de Deus, ela nos limpa, nos purifica. Todo dia devemos ler a Bíblia. E ela vai então nos purificando, nos limpando, nos tornando mais aptos a fazer a obra de Deus, a termos comunhão com Deus. Então nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Aquilo que Deus mandou escrever vai se cumprir, está se cumprindo, sempre se cumprirá. Também a palavra de Deus é capaz de quebrar o poder de Satanás, de destruir as fortalezas do inimigo. Nós temos como claro exemplo aí Jesus no deserto, né? Jejuando, orando. Então Satanás veio ali, o diabo, com as suas tentações, e Jesus venceu, sempre citando a palavra de Deus. Em Efésios, Paulo diz que a palavra de Deus é espada, né? Como está em Hebreus 4,12, essa espada penetra até o íntimo do ser humano, né? Capaz até de dividir aí espírito e alma, que é a parte imaterial, a parte que nós não vemos. Mas a palavra de Deus penetra lá e divide essas duas partes. A palavra de Deus sonda nossos corações. A palavra de Deus, ela nos molda, ela nos transforma. Subtópico 3, o propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. João 16, 8, 1 João 1 e 1 a 4. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Apocalipse 22, 18 e 19. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores, como está em 1 Timóteo 1,15. Então, essa mensagem que a Bíblia traz, ela vai nos conduzir a Jesus Cristo, a salvação, a vida eterna com Deus. Toda a mensagem que está na Bíblia, aí contém tanta coisa dentro da Bíblia, né? Entre as quais foram citadas aí pelo comentarista, pastor Douglas Batista, né? Ele citou aí mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. Isso tudo é usado pelo Espírito Santo para nos conduzir à salvação através de Jesus Cristo. Toda a Bíblia tem por objetivo nos conduzir à salvação através de Jesus Cristo e à vida eterna posterior com Deus. Então a Bíblia não existe coisa relativa. Ah, isso é relativo. Ah, isso é para aquela época. Ah, isso é... Não. A Bíblia é exata. Não tem defeito. Não tem nada que corrigir, não tem nada que contextualizar, não. E a Bíblia é a palavra de Deus, é a correta palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma época difícil que as pessoas querem torcer o que está escrito para favorecer, principalmente aqueles que têm dinheiro.
Então, o compromisso que a igreja tem é de pregar essa palavra como ela está na Bíblia, sem tirar nada, sem acrescentar nada, sem torcer as palavras. Nós temos visto aí, né, por parte de pessoas aí com grandes autoridades no país que torcem o que está escrito num livro. E olha só o que está causando ao Brasil, prejuízo. Assim também, pastores que têm pego a Bíblia e torcido o que está escrito lá. Tem dado um jeitinho, mas Deus vai trazer maldição e juízo sobre essas pessoas que mudam a palavra de Deus, que interpretam a palavra de Deus falsamente, principalmente para apoiar os seus erros. Então, prestemos atenção, preguemos a legítima palavra de Deus, o legítimo evangelho de Jesus Cristo. Conclusão, as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo, e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia tem a sua origem em Deus, sua inspiração, o Espírito Santo que inspirou esses cerca de 40 homens durante 1.600 anos para que a Bíblia fosse escrita. O tema central, o objetivo da Bíblia é Jesus Cristo e a nossa salvação e vida eterna com Deus. A autenticidade da Bíblia é comprovada tanto pela própria Bíblia quanto por Deus através dos seus atos, dos seus sinais, prodígios, maravilhas, né? Do testemunho que Deus dá da Bíblia. O que está escrito na Bíblia realmente acontece, se cumpre, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Então a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática na vida cristã. Vamos orar agora. Se você deseja entregar a vida para Deus, se deseja aceitar Jesus como único Salvador e Senhor nesse momento, você faça isso agora. Nós vamos orar, você ora juntamente conosco. Se você está doente, está enfermo, vamos orar agora para que você seja curado. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor, que se chega a Ti. Araglar angústia, me faraglar, erguios-te, ferquetar-me, estarem. Ah, Deus, revela a eles, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor. Revela a eles a Tua salvação em Jesus Cristo. Ajuda-os, orienta-os. Ó Senhor, vem a Tua palavra. Vem, Senhor, transformando essas vidas, limpando, purificando no sangue de Jesus Cristo e com a lavagem da Tua palavra no dia a dia. Em nome de Jesus, ajuda-os nessa hora, escreve os seus nomes no livro da vida, concede-lhes o Espírito Santo, que vai ajudá-los, vai ensiná-los, consolá-los, orientá-los. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão enfermos, doentes, em nome de Jesus, eu ministro agora sobre eles a Tua cura. Solta essas vidas, todo mal agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Solta, em nome de Jesus. Toca neles, Senhor. Faz maravilhas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.